tema de hoje é a obra de quem é de bons olhos. Você tem que ter bons olhos. Diga assim: eu tenho que ter bons olhos, amém? Você tem que ter bons olhos e enxergar pela fé. Hoje você vai aprender a enxergar o sobrenatural de Deus e como ser abençoado no nome de Jesus, amém? Todos receberam? Vamos começar? Abre para mim em Provérbios 22:9, que é o nosso texto base. Preste bem atenção. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o quê? Do seu pão ao pobre. Aqui está o primeiro passo. O que é de bons olhos será abençoado. Se você quer ser abençoado, se você quer que Deus ele mova o sobrenatural dele, você tem que mudar a sua forma de enxergar as coisas. Como assim? A nossa vida ela é repleta de dificuldades, não é verdade? A nossa vida ela é repleta de obstáculos. Porém, como que eu lido com essas dificuldades? Como que eu enxergo elas? É de uma forma que Deus ele vai ser glorificado na minha vida? Ou é de uma forma que vai me aprisionar em uma vida de migalhas, em uma vida de miséria? É isso que nós temos que entender hoje através desse texto. Que tudo na nossa vida depende de como a gente enxerga, de como a gente vê, amém? No primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: não basta só olhar para as promessas de quem? De Deus. É preciso ter expectativa, crendo que o Senhor lhe fará mostrar algo de quê? De valor. E com isso, você resolverá os seus problemas. Pare por aqui. Você tem que prestar atenção no seguinte. Nesse primeiro parágrafo ele diz: não basta só olhar para as promessas de quem? De Deus. De quem é as promessas? De Deus. É preciso ter expectativas, crendo que quem lhe mostrará? O Senhor. Se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter uma vida de sucesso, quem tem que lhe mostrar o caminho é Jesus. Você tem que deixar Jesus ele guiar a sua vida. E ele diz no finalzinho o seguinte: com isso você resolverá seus problemas. Quem quer a solução para todos os seus problemas? Diga amém. Amém? A solução para todos os seus problemas se chama Jesus Cristo. Ele é a solução. Se você deixar Jesus ele dirigir a sua vida, ele vai começar a solucionar os seus problemas. Se você deixar Jesus ele tomar a dianteira de tudo que você faz, de tudo que você toma a decisão, você pode ter certeza que seus problemas eles vão começar a desaparecer e você vai começar a enxergar com os olhos da fé. Que é isso que a gente vai aprender hoje, amém? E continuando ele diz: Deus o abençoa. Quem é que abençoa? Deus. De acordo com o quê? Com a minha fé? Com a fé do pastor? Com a fé do obreiro? Não. De acordo com o quê? A sua fé. Diga: de acordo com a minha fé. É de acordo com a sua fé. De maneira de olhar para quem? Para Ele. Como você tem olhado para Jesus? Você tem colocado Jesus em um limite que Ele pode operar? Deus ele tem limite? Não. Deus ele não tem limite. Como que eu vou pôr limite em um Deus que o mar está na palma de suas mãos? Como que eu vou colocar limite num Deus que ressuscita mortos? Como que eu vou colocar limite em um Deus que pode mudar a tua história? Mas isso vai de acordo com a nossa fé. Para Deus ele mudar a minha vida, quem é que tem que crer? Eu que tenho que crer. Eu tenho que crer que Ele pode me pegar do pó e me fazer sentar entre os príncipes. Eu tenho que crer que Deus ele pode pegar o enfermo e pode curá-lo. Eu tenho que crer que Deus pode pegar aquela vida que é infrutífera e pode tornar uma vida frutífera. Eu tenho que crer que mesmo em meio à pandemia, Deus ele pode me fazer prosperar. Mas isso vai de acordo com a fé de cada pessoa. E continuando ele diz: se crer que Ele só pode curar dor de cabeça, é só o quê? É só isso que obterá. Se você vem para a igreja e diz: Deus, eu quero qualquer coisa, Deus ele vai lhe dar o quê? Qualquer coisa. Agora, se você vem para a igreja determinado, dizendo: Deus, eu quero a minha bênção, eu não aceito menos que isso, eu vim para buscar o quê? O meu milagre. O que que você vai receber? O seu milagre.
você vai receber a sua bênção. Mas isso vai de acordo com o que você veio buscar e o que você determina nessa noite. Se você hoje, grave bem isso no seu coração, determinar o seu milagre nesse culto, você pode ter certeza que você vai voltar para testemunhar ele. Você pode ter certeza que você vai vir aqui nesse altar e vai dar o seu testemunho da bênção tão grande que Deus ele vai lhe dar. Mas isso tem que ser de acordo com a sua fé. Amém? E ele diz o seguinte: porém, se tiver fé no fato de que o Senhor pode curar o câncer e os demais males incuráveis, é isso que o quê? Que ele fará. Se você crê que Deus ele pode mudar a sua história, o que é que vai acontecer? Ele vai mudar. Se você crê que Deus ele está te curando nessa noite, ele está te curando. Se você crê que Deus ele está transformando a tua casa nessa noite, ele está transformando. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, Deus ele está lá, ó, trabalhando. Se você crê, é um ato de fé. Não é questão de dizer, eu não enxergo, mas você tem que mudar o quê? A sua forma de enxergar. O nosso primeiro texto foi o quê? Para mudar os nossos olhos. Vamos de novo em Provérbios 22:9. Ele diz: o que é de bons olhos será o quê? Abençoado. Você quer ser abençoado? Enxergue pelos olhos da fé. Você quer ter sua vida transformada? Enxergue pelos olhos da fé. O que é enxergar pelos olhos da fé? É eu não ver saída, é eu não ver uma oportunidade, mas Deus, ele vê de acordo com a palavra. É você determinar: Deus, não consigo mais, mas pela fé eu vou lá e vou fazer. Deus, está em meio à pandemia, meu negócio não prospera. Se o Senhor estiver na frente, vai prosperar. Não é a pandemia que determina o seu sucesso, é Deus que vai determinar o seu sucesso. Não é a pandemia que vai determinar se você vai viver ou vai morrer, é Deus que vai determinar se você vai viver ou vai morrer. A última palavra vem dele, não vem do homem. A última palavra vem de Deus. Você tem que guardar isso no seu coração, amém? E continuando, ele diz o seguinte: na sua vida, o Todo-Poderoso é do tamanho que você o quê? O faz ser. Qual o tamanho da sua fé? Sua fé hoje, ela é pequena? Então o seu Deus, ele é pequeno. Se a sua fé, ela crê num Deus que ressuscita mortos, ela crê num Deus que levanta o paralítico, então a sua fé é grande. Se você está crendo que Deus ele pode mudar a sua vida, ele vai mudar. Porque o nosso Deus é do tamanho da nossa fé, amém? Abre para mim em Êxodo 23, no versículo 25. Você quer receber uma bênção? Você quer aprender a receber uma bênção? Está aqui a sua bênção, ó. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele o quê? Abençoará o vosso pão e a vossa água. E o quê? E tirarei do meio de ti as enfermidades. Está aqui a sua bênção. Você quer aprender a ser abençoado? Se levante e sirva ao Senhor. Você quer ser abençoado? Levante-se e sirva a Deus. Você quer ser curado? Sirva ao Senhor. Ele promete o seguinte: e Ele abençoará o vosso pão. Ele não vai deixar faltar na tua casa se você estiver servindo a Ele. A partir do momento que você serve a Deus no altar, dá os dízimos, dá as ofertas, é fiel a Ele, Ele não deixa faltar na tua casa, Ele não deixa faltar na tua vida, e Ele te abençoa. Se o médico diz é impossível, essa doença não sai, Ele diz ao contrário: e tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele diz ao contrário porque Ele é o Deus que pode fazer. Ele é o Deus que pode fazer o quê? O sobrenatural acontecer. Mas isso depende de novo de quem? Da nossa fé. Isso vai depender da sua fé nessa noite, amém? Continuando no próximo parágrafo, ele diz o seguinte: a pessoa que olha com desprezo para o que lhe é mostrado, um dia desprezará o quê? A bênção, e amará a maldição. Com isso, uma série de males lhe sobrevirá. Irmãos, isso aqui é o seguinte: o pastor, ele está no altar, ele está pregando, ele está ensinando, ele está te mostrando o que você tem que fazer para poder vencer, mas você despreza a palavra, porque é mais confortante para o ser humano viver no pecado, é ou não é? O pecado, ele desagrada o coração de Deus.
Porém, pecar é ruim? É não, irmãos. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. O pecado, ele é prazeroso. Porém, é um prazer que vai te levar para onde? Para a morte. É um prazer que vai te levar à condenação eterna. Se você não tirar hoje, você vai para a condenação eterna. Você tem que dar créditos a essa palavra que está sendo pregada, ou você amará o quê? A maldição. E a maldição é o quê? As pragas que o diabo ele coloca. Esse vírus que está aí fora está levando milhares de pessoas. Estamos vendo isso. Porém, a palavra nos promete que se servirmos a Deus, Ele tirará do nosso meio todas as enfermidades. Então, se você permanecer firme no Senhor, o Covid não entra na sua casa, porque ele não pode tocar naquele que é fiel a Deus, naquele que serve ao Senhor. O demônio ele não toca. Essa doença ela não toca, ela não pode tocar naquele que serve ao Senhor. Você pode até pensar: Deus, eu não vou para a igreja por causa do vírus. Irmãos, se Deus não guardar a sua casa, se Deus não guardar a sua família, não guardar você, você está vigiando em vão. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você pode usar álcool, você pode usar máscara, você pode fazer o que você quiser, não vai adiantar de nada, porque é Deus quem dá a última palavra. Amém? E continuando, ele diz o seguinte: por outro lado, quem olha com expectativa de que o Senhor fará grandes coisas em seu favor, receberá o quê? Exatamente o que almejou. Ou seja, você vai receber exatamente o que você veio buscar. Se você olhar com os olhos da fé, aquilo que você veio buscar nessa noite, você sai daqui de posse de vitória. Você sai daqui de posse do seu milagre. Se você crer, se você determinar com a sua boca, dizer: Deus, eu vou sair daqui de posse de vitória, você vai sair daqui de posse de vitória. Agora, se você sair daqui de cabeça baixa: ah, Deus, será que aconteceu? Será que o que Ele falou é verdade? Você pode ter certeza que você vai sair daqui mais vazio do que você entrou. Você vai sair daqui mais vazio do que você chegou naquela porta. Agora, se você levantar sua cabeça, mudar o seu jeito de falar e determinar com os olhos da fé, você pode ter certeza que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aí ele diz: aquele que tem bons olhos, boa expectativa e fé de que o Senhor pode fazer maravilhas, alcançará o favor do Senhor, a sua bênção será do tamanho da sua fé. Abre para mim Provérbios 12, 14. Deus é o que você fala. Guarde isso no seu coração. Olha o que ele diz. Eita, parou aqui. Cada um se farta de bem pelo fruto do quê? Da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso o quê? Receberá. Ou seja, o que eu falo vai acontecer. O que eu determino vai acontecer. Ele diz: cada um se farta de bem pelo fruto do quê? Da sua boca. Se você determinar que hoje você é abençoado financeiramente, você vai ser abençoado financeiramente. Se você determinar que a sua casa, quem comanda é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai comandar a sua casa. Se você determinar que hoje você está sendo curado, você está sendo curado. E ele diz: e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Se as tuas mãos ela plantar, você vai colher. É só assim que você vai ser abençoado. Quando você plantar com as suas mãos nesse altar, você vai ver a colheita na sua vida. Você vai ver as bênçãos do Senhor entrando na sua casa. Você vai ver as bênçãos do Senhor entrando de tal forma na tua vida que nem os teus próprios familiares vão acreditar nisso, se você crer no nome de Jesus. No próximo parágrafo, ele diz o seguinte: segundo quem? Segundo Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Maravilhoso. Mas se forem maus, será o quê? Tenebroso. Mateus 6:22, ele diz: a candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem o quê? Bons, todo o teu corpo terá o quê?
luz. Se você mudar hoje a sua forma de enxergar todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, quem é a luz da vida? Jesus Cristo. Todo o teu corpo vai ter o quê? Jesus. Se você mudar a sua forma de enxergar, todo o teu corpo vai ter Jesus. E aonde tem Jesus não tem miséria. Aonde tem Jesus não tem doença. Aonde tem Jesus não tem fracasso. Mas isso só vai acontecer quando você mudar o quê? A sua forma de ver. Se você perdeu o emprego, Deus, perdi o emprego, vou murmurar? De maneira nenhuma. Deus, Ele quer te dar algo maior. Deus, Ele quer te levantar para algo maior. Você tem que começar a enxergar dessa forma, falar dessa forma, determinar dessa forma. E é só assim que você vai vencer. É só assim que todo o teu corpo terá o quê? Luz. E os teus frutos vão aparecer. Porque aonde tem Jesus é impossível a terra não frutificar. Aonde tem Jesus é impossível os milagres não acontecerem. Amém? E continuando, ele diz o seguinte: e isso mostra que a atenção que você dá o quê? A palavra será o tipo de atenção que Ele dará a quem? A você. Qual a atenção que você tem dado para Deus? Qual a atenção que você tem dado a essa palavra aqui, ó? Quanto tempo você passa com Deus? O seu dia tem 24 horas. E quanto tempo você passa com o Senhor Jesus? Eu estava conversando hoje sobre o seguinte: imagina se Deus Ele só nos abençoasse. Guarde isso no seu coração. O tempo que a gente passa com Ele. Se eu passo 10 minutos na presença de Deus, Deus só me abençoa 10 minutos. Como seria a sua vida? Seria uma vida feliz? De maneira nenhuma. Seria uma vida de fracasso. Então o tempo que você passa com Deus vai determinar o tempo da sua bênção. O tempo que você passa de oração, de leitura da palavra, vai determinar o seu milagre. Porque é só assim que Deus Ele vai te abençoar. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer se levantar hoje, passe mais tempo com o Senhor. Dedique mais um tempo à leitura da palavra, à leitura, à oração. Busque mais de Deus e Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Amém? E continuando, ele diz o seguinte: não diminua o que Cristo pode fazer em sua vida, pois para Ele não há coisas demasiadamente grandes que não possa ser o quê? Feita. Jeremias 32, 27, ele diz o seguinte: e eis que eu sou o quê? O Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para quem? Para mim. Isso significa o quê? Que não há nada impossível para o meu Deus e para o teu Deus. O que para nós é impossível, para Ele é só questão de tempo. O que para nós parece ser o fim, para Ele é o início. O que para nós é morte, para Ele é vida. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus todo-poderoso. E para Ele nada é impossível. Amém? E continuando, ele diz: os que dão liberdade ao Onipotente para operar neles e por eles serão o quê? Bem recompensado. Você quer que Jesus entre na sua casa? Quem aqui quer que Jesus entre na sua casa hoje, na sua vida? Dê liberdade para Ele. Jesus, Ele é educado. Jesus, Ele não é igual ao diabo, que vai chegar e vai exigir que você faça. Jesus, Ele vai bater. E hoje Ele está batendo aí, ó, na porta da tua casa assim, ó. Deixa eu entrar. Se você deixar Jesus entrar, irmão, você vai ver a transformação. Se você deixar Jesus entrar na sua vida, nos seus negócios e na sua casa, você vai ver a transformação de Deus. Faça o seguinte: hoje, quando você chegar na sua casa, você vai abrir a porta e vai dizer o seguinte: Jesus, entra primeiro. Convida Ele a entrar na tua casa. Só faz o teste e depois você me conta o que aconteceu. Depois você me conta o sobrenatural de Deus que aconteceu na tua casa. Depois você vem aqui e conta o milagre que aconteceu lá, porque você convidou Ele para entrar. Depois você me conta. E continuando, ele diz o seguinte: ter bons olhos significa olhar para o quê? Para o que Deus fala. Ter bons olhos é você olhar para a palavra. Ter bons olhos é você olhar para a voz do Senhor e tomar isso como uma ordem. O que Deus está mandando você fazer, faça. Se Deus está mandando você mudar, mude.
Se Deus está mandando você ser fiel, seja fiel. Se Deus está mandando você lutar pela sua casa, lute pela sua casa. Amém? E continuando ele diz, sobre os perdidos, e então dar do seu pão ao pobre, seja ele pobre de recursos materiais ou não. Mesmo que alguém seja o quê? Bilionário, por não ter a fé em Jesus, não passa de o quê? Um pobre, nu e miserável. Você pode ter todas as coisas desse mundo, todos os bens, todo o dinheiro desse mundo. Se você não tiver Jesus, você não é nada. Se você não tiver Jesus, você não é ninguém. Se a gente conquistar o mundo inteiro e não ter Jesus, de nada adianta. Continuando ele diz, se um filho de Deus tiver amor e for até ele, ministrando-lhe a palavra, e ele crê, ambos, o semeador e o rico, serão o quê? Abençoados com tantas coisas. O quê? É coisas ruins? Coisas boas, que se surpreenderão com a bondade do Onipotente. Irmão, se você crer que Jesus está entrando na tua vida agora, Ele promete que vai fazer coisas boas, coisas tão grandes que até mesmo você vai se surpreender, coisas tão grandes que até mesmo você vai dizer, Deus, eu não sou digno de receber, eu não sou digno de ter isso, eu não sou digno, Pai, me perdoa, perdoa a minha incredulidade, porque eu não mereço receber tamanha compaixão do Senhor. Abre para mim em Marcos 8,36, aqui está o ponto mais importante, que muitos cristãos, eu não vou dizer todos, para não generalizar, mas muitos cristãos eles pecam, e é o seguinte, pois que aproveitaria o homem ganhar o quê? Todo mundo e perder a sua alma. Muita gente vem na igreja, pede oração por bênçãos materiais, pede oração para Deus abençoar, eu quero a casa própria, eu quero um carro, mas nunca pede o quê? Deus, eu quero a minha salvação. De nada adianta você ganhar todos os bens materiais deste mundo e perder a sua alma. O seu bem mais precioso não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, não é sua família. O seu bem mais precioso é a sua alma. E para onde está indo a sua alma hoje? Estamos vendo milhares de pessoas morrerem por causa desse vírus maldito. E para onde essas pessoas estão indo? Para onde muitas famílias estão indo? Você sabe para onde a sua alma vai? Quantas pessoas hoje levantaria a mão e poderia dizer para onde a sua alma vai? Será que se você sair nessa porta aqui agora e você morrer, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai morar com Jesus? Se você não tem, irmãos, é hoje o tempo de buscar. Não é amanhã não, não é daqui a pouco, é agora. O seu tempo de buscar a Jesus é agora e não perder a sua alma. O tempo está curto, o tempo está acabando. Então aproveite hoje que Jesus está batendo e pedindo para entrar na sua vida. Aproveite hoje, não deixe para amanhã, amém? E continuando, ele diz o seguinte: nos dias de Jacó, em sonho, Deus lhe revelou o que fazia para que seu servo enriquecesse, pois Labão agia de astutamente contra a vida dele. Assim, quando o sogro de Jacó mudava o seu salário, pagando-lhe com as ovelhas que nascessem malhadas, Deus tirava o desejo dos machos que não eram malhados, impedindo que nascessem animais salpicados ou listrados. Quando Labão mudava o pagamento em ovelhas listradas ou salpicadas, Deus agia do mesmo modo. Essa passagem você pode ver lá em Gênesis 30, que mostra a história de Jacó. Jacó, ele foi uma pessoa fiel a Deus. Ele foi uma pessoa que serviu a Deus. Ele se levantou e os olhos de Jacó eram bons. Por isso que Deus o quê? Mostrou o que ele estava errando. Ele mostrou, o próprio Deus, você vê no texto que o próprio Deus mostrou a Jacó o que tinha de errado. O que essa história representa para nós hoje, no dia de hoje? Quando você chegar em casa, ou até aqui mesmo na oração, peça a Deus: Deus, me mostra o que é que tem de errado comigo. Me mostra o que tem de errado na minha vida. Me mostra, Deus, o que tem de errado na minha casa. E Ele vai te mostrar.
Ele mostrou para Jacó o que tinha de errado naquela situação. E a partir dali, Jacó ele foi um homem próspero. Ele foi um homem rico. Deus começou a abençoar ele. Deus mudou a história dele. Por quê? Ele obedeceu à voz de Deus. Se você quer mudar de vida, peça a Deus. Deus, me mostra o que tem de errado comigo. Me mostra o que eu tenho que fazer para mudar de vida. E Ele vai te mostrar. E você vai ver a glória de Deus. Você vai começar a enxergar o sobrenatural de Deus quando você começar a obedecer a voz dEle. Amém? E continuando, ele diz o seguinte no penúltimo parágrafo: como herdeiros do quê? Da promessa. Deus, ele quebra a promessa dele? Não. Deus, ele não volta atrás porque ele não mente. Aí ele diz: não podemos olhar para o quê? Os perdidos, os que estão lá fora. Fazem mas os perdidos que fazem. Mas sim para quem? Para Jesus, o autor e consumador do quê? Da nossa fé. Hebreus 12:2. Ele diz o seguinte: olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E o que? Assentou-se à destra de Deus. Irmãos, isso aqui é muito lindo, porque quando você para de olhar para o homem, quando você para de olhar para as pessoas e começa a olhar para Jesus, você vai ter a bênção dele. Quando você para de olhar para a igreja, quando você para de olhar para pastor e começa a olhar para Jesus, você vai começar a ser abençoado. Você vai começar a ver o sobrenatural. Ele diz o seguinte: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Se você quer ter a bênção, suporte a cruz. Se você quer ter a bênção do Senhor na sua vida, suporte a cruz. O que é a cruz? O Evangelho. Você tem que carregar o Evangelho como se fosse a última coisa desse mundo que lhe importa. Você tem que carregar a palavra de Deus no seu coração. E ele diz: desprezando a afronta, e assentou-se o quê? À destra do trono de Deus. Se você carregar esse Evangelho no seu coração, um dia você vai se sentar com Deus. Um dia você vai estar lá, ao lado dele. Mas para isso você tem que o quê? Carregar a sua cruz. Você tem que carregar o Evangelho. Você tem que deixar a vida de pecado de lado e ter uma vida com quem? Com Deus. Você tem que fazer isso. O nosso Jesus, ele suportou. O nosso Jesus, ele veio como homem e ele suportou todas as dores, todas as enfermidades. Todas as pragas estavam sobre ele naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Ele suportou a cruz, mas hoje ele vive e está sentado à destra do trono do Pai. E um dia eu e você, se crermos, estaremos lá. Mas isso não significa que só seremos abençoados quando formos à presença de Deus, não. Vamos ser abençoados aqui, mas quando carregarmos o quê? A nossa cruz. Se você carregar o Evangelho, você vai ser abençoado aqui e vai ter o seu galardão eterno no nome do Senhor Jesus. Diz, continuando: portanto, não deixe o maligno usar o quê? O seu olhar. Caso permita, ele o quê? O enganará por completo. O diabo, irmãos, ele é muito astuto, porque ele vai querer colocar uma venda nos seus olhos. Veja bem, quando passamos com envelope de dízimos e ofertas, qual a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas? O dinheiro vai para o pastor. Ah não, eu não vou dar não vou plantar nesse altar de jeito nenhum. O dinheiro vai para o pastor. Olha o carro do pastor lá fora. Olha como ele se veste. Ele está lucrando em cima de mim. É ou não é verdade? É verdade. Porque o diabo, ele quer cegar os seus olhos espirituais. Ele quer impedir você de prosperar. E ele sabe que a partir do momento que você toca no que é de Deus, ele pode tocar no que é seu. Quando você toca naquilo que não é seu, o diabo vai lá e toca nas suas finanças. O diabo vai lá e toca na tua saúde. Sua vida é uma vida amarrada porque você toca naquilo que é de Deus, naquilo que é sagrado. E você não pode tocar. O diabo, ele consegue te cegar. Ele te engana pelo quê? Por completo. Pois é preciso, veja-se como a bênção que o Pai ordenou que fosse. Se você tem tido desejos errados, fale com quem? Com o Senhor. E assim como ele controlava os machos do pagamento de Jacó,
controlará o quê? Você também. Você permite Deus ele controlar a sua vida? Você permite Deus ele controlar os seus desejos? Então peça a Ele. Se você não consegue vencer, peça ajuda a Deus. Se você está fraco hoje, peça ajuda a Deus. Se você está vendo que você vai cair, peça ajuda a Deus, porque Ele vai estender a mão, Ele vai te ajudar. Agora você tem que falar. Você não pode esperar. Você não tem que esperar o pastor descer do altar e ir até você e perguntar. Você não tem que esperar o obreiro chegar até você e perguntar se você quer oração. É você que tem que vir. É você que tem que vir dizer: Deus, eu quero. Eu vou lá, eu vou receber a minha bênção, eu vou receber a minha oração e eu vou receber o meu milagre. É você que tem que crer, é você que tem que se levantar. Amém? E continuando ele diz, para terminar: quero que pense sobre 2 conselhos divinos. Primeiro, guarde isso no seu coração: que você não ame o quê? O sono, a preguiça. Se você quer ter uma vida de prosperidade, você não tem que ser uma pessoa preguiçosa. Se você quer ter uma vida abençoada, uma casa abençoada, uma família abençoada, você não pode ser um preguiçoso. Você tem que se levantar e ser um crente valente. Aquele crente que vai lutar, que vai se levantar, que vai erguer sua cabeça e vai para cima. Quando o diabo tocar na tua casa, você vai dizer: aqui não, diabo, aqui você não entra, aqui você não pode, porque quem reina aqui é o meu Deus. É isso que você tem que fazer. Quando o diabo ele vir te colocar dúvida na sua cabeça, você não vai prosperar. Você vai dizer: não, aqui você não toca, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu sou valente do Senhor e eu vou lutar contra você até o fim, amém? Você tem que guardar isso no seu coração. Você tem que ser um crente valente. Você não pode amar o sono. O segundo ponto, ele diz o seguinte: pois se o fizer, ficará o quê? Empobrecido. Segundo, abra os seus olhos. O quê? Os olhos da alma, é claro, para se fartar do verdadeiro pão. Quem é o pão da vida? Jesus Cristo. Se você abrir os seus olhos, você vai se fartar de Jesus. Se você abrir os seus olhos hoje, você vai se fartar da palavra de Deus. A palavra de Deus tem mais de 1.200 promessas de bênçãos, e todas elas pertencem àqueles que se fazem filhos de Deus. Se você abrir os olhos da sua alma hoje, essas promessas elas vão começar a se cumprir uma a uma na tua vida. Agora basta você abrir o quê? Os seus olhos. Enxergue com os olhos da fé. E para finalizar ele diz: ponha a sua atenção no quê? Nas promessas, e então Deus o cobrirá com as suas dádivas e cumprirá tudo o que tem prometido fazer em quê? Em seu favor. Quando você abre os seus olhos, quando você começa a entender as suas promessas, aquilo que Deus ele prometeu, e o diabo ele vem e você diz: diabo, Deus ele prometeu, você não pode tocar. Quando você devolve o dízimo e o diabo diz: vai faltar, você vai dizer: não vai faltar. Pelo contrário, vai multiplicar, porque está escrito que pela mão do Senhor repreenderá o devorador, e você vai embora. Quando o diabo ele vir e disser: você não vai pegar a campanha que o pastor está passando, porque vai faltar para pagar as contas, você vai dizer: não vai faltar, porque pela minha fé e pelas bênçãos dessa palavra aqui, o meu Deus vai abrir uma porta, e eu vou conseguir dar, e eu vou pagar, e eu vou aumentar, e eu vou crescer, e vou ser abençoado no nome do Senhor Jesus. E para finalizar, no finalzinho ele diz o seguinte: seja a pessoa que o quê? O Todo-Poderoso planejou que você o quê? Fosse um novo Jacó. Deus ele quer fazer uma nova história na tua vida. Deus ele quer fazer uma nova história na tua casa. A partir de hoje, Deus ele quer que você se levante. Ele quer fazer uma nova história. Mas cabe a mim e cabe a você hoje se levantar e abrir os nossos olhos para enxergar pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém?